Estamos a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, cujo tema são as razões da nossa alegria, e nós já estudamos algumas unidades, algumas secções, que, como vimos na última sessão, nós estivemos a falar de Jesus e da necessidade de nós seguirmos o seu exemplo, isto é, como aqui diz no versículo 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E como vimos na semana passada, Paulo apresentou o Senhor Jesus Cristo, o seu pensamento, a sua atitude, como ele agiu sempre aqui em obediência ao Pai, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então temos a descida ao vale e depois a subida novamente. E é este sentimento, isto é, esta forma de pensar, esta mentalidade, esta estrutura mental que Paulo queria que os crentes em Filipos, e não só, mas esta carta era-lhes dirigida a eles, que eles tivessem também. Que eles também, como vimos até nos versículos anteriores que eu apresentei aqui, fossem humildes e considerassem os outros superiores a si mesmo, e para isso que é difícil de considerar os outros superiores e pensar também nas coisas deles, não apenas nas minhas, não apenas no que me interessa, mas naquilo que é também dos outros. Isto é difícil, mas não é impossível, e o Senhor Jesus Cristo é a prova. Está aqui, Ele fez isso, e quem se humilha será exaltado. Então, agora, ao entrarmos neste 8º capítulo, nesta 8ª secção, que é a vida cristã em ação, Paulo introduz da seguinte maneira este tema, de sorte que, ora, em vista do que temos analisado, em vista do que eu vos expus, tendo por paradigma, por modelo, o exemplo do Senhor Jesus, então vamos a isto. Esta é a vossa parte e desfazer conforme eu acabei de demonstrar. Ele aqui, praticamente, como que demonstra um teorema, não é? Ele prova, e agora a partir daqui o que nós temos são corolários. É aquilo que vem daí, aquilo que se pode usar aplicando esse mesmo teorema. E ele mostrou de forma exímia realmente quem o Senhor Jesus é e o que ele, sendo como era, fez aquilo a que ele se submeteu. Então, pelo que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. É esta, então, a porção da palavra de Deus que nós estamos aqui agora a estudar. E então temos, em primeiro lugar, neste versículo 12
De sorte, meus amados, que assim como obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, é isto que vamos começar por ver, a obediência cristã. E a obediência cristã era uma constante dos filipenses. Não era algo que eles faziam esporadicamente, não era algo que eles faziam com dificuldade, eles estavam habituados a obedecer. Eles receberam a palavra e receberam-na bem. Eles receberam a palavra e foram responsáveis. Eram crentes maduros e responsáveis. Eles obedeciam. Então, Paulo mostra que eles o faziam não apenas na presença, porque isso de fazer na presença é muito fácil, não é? É como aqueles empregados que, quando o patrão está presente, trabalham muito. O patrão vira costas e o que é que eles fazem? Sentam-se. Ou põem-se a jogar cartas, por exemplo. Não é? É muito comum isto em empresas portuguesas, em obras, etc., em muitos lados. Mas os filipenses não eram assim. Eles tinham uma obediência assumida e responsável. Era algo que já tinha sido interiorizado. Era algo que eles faziam naturalmente, era natural. E por isso, obedeciam na ausência do apóstolo. Ele não precisava de estar lá. Porque ele diz, até muito mais agora, muito mais na minha ausência. Sempre obedecestes na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Já viram? Era assim que devíamos ser sempre, não é? Ou só fazemos coisas acertadas e boas quando estamos a ser vigiados, não é? Esta é uma questão para a nossa meditação, para nós pensarmos como é a nossa vida cristã. Em termos de obediência, por exemplo, como estamos a ver. É ela uma constante nas nossas vidas? Ou é uma obediência dissimulada? É para agradar? É para nós mostrarmos que somos muito obedientes? Mas depois, quando nos apanhamos sozinhos, já não somos assim. Que realmente possamos ser também, como os filipenses, obedientes à palavra, não apenas neste particular, mas em toda a palavra. E depois, o apóstolo continua, ainda neste versículo. Assim como sempre obedecestes, então agora, também na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. É uma salvação atuante e operativa. Cuidado que este operai a vossa salvação não é realizai, isto é, não é trabalhai para a vossa salvação, para a merecerdes. Vós conseguis. Hoje em dia nós ouvimos, tu consegues, o poder está em ti. Pensamento positivo, etc. Tudo isto são conceitos mundanos. Nós não conseguimos nada. Lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus. Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim não podeis fazer nada. Somos completamente incapazes de fazer alguma coisa acertada, alguma coisa boa, se não for com a sua ajuda. De outra forma, estamos a dizer que não precisamos dele para fazermos coisas boas. O mundo é assim que pensa. O mundo não precisa de Jesus. Acha que não precisa, não é? O mundo acha que não precisa de Jesus. O mundo acha que até a chuva, pronto, a chuva, isto é tudo resultados agora, do homem, pronto. Por um lado, põe o dedo na ferida. Por um lado, assume que as culpas de haver chuva quando não devia, e haver sol, ou muito calor, ou seca,
quando não era suposto haver, etc., é culpa do homem. É poluição, foi falta de cuidado, é o que o homem está, o atentado da humanidade contra a natureza. Mas, por outro lado, acha que consegue, pelos seus próprios meios, ultrapassar o problema e resolver tudo e ficar tudo outra vez bem. Vamos mudar para energias verdes, vamos acabar com as energias fósseis e tal, vamos fazer assim, nós vamos conseguir. E sem Deus não podemos fazer nada. Então, não se trata aqui, quando diz operai a vossa salvação, não se trata de se pensar em fazer a sua própria salvação. Nós não conseguimos fazer nada para nos salvarmos. Foi Cristo que fez tudo na vida. Operai, o que significa? Temos aqui o imperativo de um verbo. E este verbo, o verbo katerzazomai, quer dizer cumprir, fazer, realizar, produzir, criar, desenvolver, preparar, subjugar, conquistar, operar, etc. Quer dizer muitas coisas conforme o contexto, não é? E nós temos esta palavra várias vezes na Bíblia, em vários livros, em várias cartas, inclusive, e em cada passagem foi traduzida de acordo com o contexto. A palavra é a mesma, mas foi traduzida de acordo com o contexto. Aqui foi traduzido por operai na Revista e Corrigida. Na atualizada no Brasil foi traduzida por efetuai, não é? Efetuai. Mas este operar e efetuar não é uma realização humana. Não é isto que se trata. É uma cooperação com Deus. É eu corresponder à vontade de Deus. É eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Portanto, não é nem no sentido de merecer por boas obras, ritos, cerimónias, sacramentos, o cumprimento da lei, etc. É mais do que desenvolver. É mais do que desenvolver. Embora desenvolver já seja melhor do que aqui fazer ou operar. Já é melhor. Mas é mais do que desenvolver. E é mais do que expressar externamente. É mais do que eu dar evidências, mostrar aos outros. É mais do que exibir uma vida cristã. Não é uma exibição. Não é o mostrar. É muito mais do que isso. É uma cooperação com o próprio Deus. Porque a fé é o que é? A fé é realmente esta vontade humana adaptar-se, isto é, ser receptiva à vontade de Deus no sentido de nos salvar. E nós, ao correspondermos a essa vontade de Deus de nos salvar, estamos a depositar confiança nele. Isto é, estamos a crer que ele nos pode salvar. Por outro lado, a fé é um processo, a salvação é um momento em que somos salvos, mas não só. Há um momento em que somos salvos, mas há um processo. Onde é que culmina a salvação? Onde é que a salvação termina? A salvação termina na glorificação. Quando nós formos assuntos ao céu e estivermos na presença de Deus. Na glorificação, então, aí sim, é a redenção completa. É a redenção total. O nosso próprio corpo terá sido transformado ou ressuscitado, já como nova natureza, e estará glorificado, sendo semelhante ao do Senhor Jesus. Ora, neste processo há várias etapas, e uma delas é também a santificação. A santificação é um processo, é uma etapa, digamos, deste processo de salvação. A nossa salvação começou e continua. Estamos a sermos salvos
deste mundo, não é? Do pecado, dos vícios, tudo aquilo que nos rodeia, e que quer destruir-nos, e que quer subjugar-nos, e que quer impedir que nós sejamos sinceros filhos de Deus, e que o sirvamos, e que demos testemunho, etc., é algo que está sempre a pesar para baixo, a fazer peso sobre nós e a querer derrotar-nos. Portanto, são forças que nos querem derrotar. Então, há um processo de santificação em que nós estamos a crescer espiritualmente, em que nós estamos a ser purificados, em que nós estamos a ser transformados. E aqui entra também o homem, entra a nossa humanidade, a nossa vontade, porque ninguém é salvo contra a sua vontade. Há uma cooperação entre a vontade de Deus e a vontade humana. É por isso que a salvação é para todo aquele que crê. Que crê. O que não crê, isto é, o que não confia, não deposita a sua fé em Cristo, não tem essa salvação. Não é? Quem não confia em Deus através da pessoa de Cristo não pode ser salvo, enquanto assim estiver nessa linha de pensamento, não pode ser salvo porque não crê, não confia. E o crer é confiar. O verdadeiro significado de crer não é acreditar apenas. É muito mais do que isso. É confiar. Confiar que Ele pode salvar-nos, que Ele pode abençoar-nos, que Ele pode dar-nos tudo aquilo que promete na sua palavra. Ele tem poder para isso. Isso é que é fé. A fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como dizem em Hebreus, não é? Portanto, a fé é realmente isto, a prova. É uma garantia. E nós, ao depositarmos fé, estamos a mostrar que realmente confiamos em Deus. Então, é uma cooperação. Não somos nós os autores da nossa salvação, como se a merecêssemos ou como se pudéssemos ter mérito para a receber ou como se pudéssemos construí-la, edificá-la, fazê-la por nossas próprias mãos. Não. E já vamos ver no versículo a seguir isso mesmo. Antes de vermos essa parte, temos a maneira de operar. Como podemos operar a nossa própria salvação? Como é que diz aqui? Com temor e tremor. Metafobo. Fobo é uma palavra que está ligada também à palavra fobia. Fobia é medo. É receio. Não é? Agora, nós temos medo de muitas coisas. Temos medo dos perigos. Temos medo de errar. São medos diferentes. São medos diferentes. Mas são sempre medo. É o receio de errar. No caso de Deus, nós não podemos ter medo de Deus como se tem medo de um salteador, de um ladrão ou de um assassino. Não é esse tipo de medo. É o desejo de lhe agradar. É o receio de fazer alguma coisa que lhe desagrade. É o respeito. Portanto, é temor e tremor. Portanto, este meta através de, ou pelo, temor, com temor e tremor. Portanto, realmente com aquele medo de errar, de lhe desagradar. É isto, é o respeito. Isto é sentir responsabilidade. Não é viver a vida cristã despreocupadamente. Isto é, sendo negligente, sendo displicente. É sendo responsável, levando as coisas a sério.
Nós podemos fazer uma coisa qualquer, até um trabalho. Podemos fazê-lo com muita seriedade, não é? E com muito cuidado, com profissionalismo até, e podemos estar a brincar. Normalmente, quando brincamos, enquanto estamos a fazer um trabalho, corre mal. Concordais comigo? A não ser que seja uma coisa tão ligeira, um trabalho tão ligeiro, não é? Que se possa fazer dessa maneira. Mas a brincadeira normalmente faz com que o trabalho não fique perfeito. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Não é? E nós, em relação à vida cristã, temos que ter senso de responsabilidade. E esta responsabilidade aqui é traduzida por este temor e tremor. Isto é, como se realmente estivéssemos perante uma comissão de avaliação. Como se estivéssemos perante um júri que está ali para nos avaliar. Então o que é que nós, perante um júri, o que é que tentamos fazer? Fazer tudo certinho, tudo muito bem, tudo direito. Isto não é legalismo, não é? Uma pessoa que está perante um júri está ali com o desejo de ser aprovado, de ver se faz tudo bem feito. E não está ali a facilitar, nem despreocupado e distraído. Não. Ora, a vida cristã é para ser vivida desta forma. É por isso que aqui diz com temor e tremor. E tremor. Aliás, são quase traduções à letra. Por exemplo, este tromo, de onde vem a palavra tremor, tremer, só de me lembrar, não é? Só de me lembrar que algo pode correr mal. É esta ideia. Portanto, o operar a nossa salvação é uma cooperação com Deus, é corresponder à sua vontade e deve ser com sentido de responsabilidade. Deve ser com temor e tremor, sem que isto signifique que nós estamos aterrados perante Deus, que Ele vai castigar-nos. Isso é a ideia que o ímpio tem de Deus, se é que tem. Se tivesse mesmo a sério, se calhar não havia descrentes, já todos estavam verdadeiramente convertidos, porque realmente a palavra de Deus também diz, e é preciso cuidado com isto, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, não é para brincadeiras. Não é para brincadeiras. A vida cristã não pode ser para brincadeiras. Logo, estou praia ou efetuai, colaborai com Deus neste processo da vossa salvação, santificando as vossas vidas, crescendo nele, no conhecimento dele e da sua palavra e servindo-vos cada vez mais uns aos outros, submetendo-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros, etc. É isto que realmente nós temos aqui. E depois diz que, versículo 13, porque Deus é quem opera em vós. Eu aqui pus em nós, porque estamos incluídos, a carta é para nós também. Tanto o querer como o efetuar, não é? É Ele que opera em nós. Ele opera em nós o desejo, a vontade. Isto é, a vontade humana realmente é resultado da operação de Deus. Ele é que opera. Foi usada a mesma palavra, operei a vossa salvação, porque Deus é que realiza, é que opera, é que faz em vós, é que provoca, é que desencadeia, é que realiza, faz, constrói. Este vosso desejo é que vos leva a desejar fazer o bem e fazer todas as coisas para a sua glória. Portanto, o querer, como aqui diz na Bíblia, é a nossa vontade submetida à vontade de Deus. O desejo de lhe agradar, o desejo de fazer o bem. E a ação, já que estamos a falar da ação, uma vida cristã em ação, o agir, não é porque nós somos dinâmicos por natureza. Uns são mais dinâmicos que outros. Mas a dinâmica
da vida cristã, ela decorre do próprio Deus. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, o realizar. É Ele que faz isto. É Ele que faz isto em nós. Logo, Deus é o autor. Estaria logo à partida posta de parte, ainda que não tivéssemos mais nenhuma porção da palavra de Deus a não ser esta carta, que não é o homem que realiza, não é o homem o autor da sua própria salvação, realizai ou operai a vossa salvação, não é Deus que opera. Quer dizer, mesmo que fosses tu a realizá-lo, era Deus que punha em ti todo o mecanismo, todo o processo, todo o software, tudo, para tu poderes trabalhar e fazer isso. Mas não é, nem isso é, nós não fazemos. Porque ela já foi feita, foi realizada, é através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nós temos essa tão grande salvação. Tão grande salvação. Mas é Ele que efetua, é então Ele que opera, Ele é o autor. Ele é o autor e consumador da fé. Mesmo a confiança que nós depositamos em Deus, é Deus que nos la dá. A fé é um dom de Deus. Não é aquela fé do mundo. Eu cá tenho a minha fé. Quando nós estamos a tentar falar a alguém de Cristo, ele diz logo, eu cá tenho a minha fé. E a fé dele pode ser em muitas coisas. Pode ser na conta bancária que tem, dos tempos que trabalhou não sei onde. Pode ser por ter muita saúde e ter ainda à sua frente uma vida e ter um bom emprego e achar que vai viver muitos anos e que não precisa de Deus para nada, que é Ele. E pode confiar em qualquer um desses que para aí se anuncia, não é? De qualquer religião. E diz, eu cá tenho a minha fé. Não, a verdadeira fé não é esta. Não é a minha fé. É a fé que Deus colocou em mim, que continua a ser a fé de Deus. A fé de Deus é a única que pode ser colocada em Deus. Porque as outras não podem ser colocadas em Deus, os outros tipos de fé. As outras modalidades, que são crenças, meras crenças, não podem ser colocadas no verdadeiro Deus, porque Ele não partilha a sua divindade, a sua glória com mais ninguém. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, Deus é único e é Ele que realmente põe em nós o desejo, isto é, a vontade, o querer fazer o melhor, o querer fazer a sua vontade, e é Ele que desencadeia em nós a dinâmica, a ação, a força para fazer, o desejo de fazer e a capacidade de o fazer. É Ele que faz isto em nós. Como? Segundo a sua boa vontade. Quer dizer que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus sobre a vontade humana. A vontade de Deus permanece imutável, inalterável, sobre a vontade de qualquer ser criado. Uma coisa é a criatura, que faz parte da criação, outra coisa é o Criador. O Criador é soberano. A vontade dele é soberana, segundo a sua boa vontade. Esta vontade, que é absoluta, é boa, é ótima. Não há nada melhor que a vontade de Deus. Não podemos conceber para as nossas vidas algo melhor que a vontade de Deus. Eu não posso pensar que gosto mais de mim, que Deus gosta de mim, ou que eu quero melhor para mim, mais do que Deus quer para mim. Deus quer para mim melhor do que eu quero. Eu nem sei o que quero. Não é o que a palavra de Deus diz. Nós nem sabemos o que havemos de pensar, nem sabemos como pensar. Ele faz, Ele realiza tudo muito mais abundantemente do que aquilo que nós possamos pedir ou pensar. Vede como é? É assim. Segundo a sua boa vontade. É Deus que opera, é Deus que faz tudo isto. Uma vontade soberana, mas uma vontade também sem qualquer falha, sem qualquer receio de aceitarmos. É uma vontade que é perfeita. É perfeita. Continuando. A ação distintiva do cristão. Eu hesitei aqui porque tinha muitos títulos que podia dar, não é? Queríamos
seria desejável também que fosse uma ação transformadora, uma ação distintiva, porque distingue, é diferente da do mundo, não é? Mas também que fosse transformadora. E, em certo sentido, pelo menos o é em potencial, está lá, não é? O ser sal e ser luz. O sal está lá, pode não entrar em contacto com o peixe ou com a carne. Se não entrar em contacto, não vai curar. Nem vai impedir que se estrague, não é? É preciso salgar. Tenho que pegar no sal e pô-lo lá, no peixe. Agora, normalmente hoje põe-se para temperar, não é portanto para conservar. Mas, antigamente era para isso, não é? O bacalhauzinho chegava cá, depois de uma viagem, mas vinha no sal, vinha salgado. Por isso estava preservado, estava conservado, conservava-se através da salga. Então, nós devemos ser sal e luz. Sal e luz. E é esta vida cristã em ação que Paulo começa agora aqui a falar de uma forma mais prática. Mais prática. Diferente do mundo e através de ações concretas, fazendo tudo sem murmurações nem contendas. Que é uma dificuldade humana. A tendência humana é estar sempre a resmungar, não é? Estar sempre a dizer mal. Dizemos mal de tudo, até daquilo que é bom. Até de uma coisa que é grátis, gratuita. Nós somos capazes de dizer mal, não é? E se for preciso, nem usamos, não é? Reivindicamos e temos lá. E depois de termos lá, não usamos, não é? Temos para aí tantos exemplos de coisas que foram reivindicadas e depois as pessoas não usam. Mas queriam ter lá, tem que estar lá. Mas depois não usam. E, portanto, o dizer mal, o murmurar. Mas fazei tudo, sem murmurações nem contendas. A nossa tendência humana é realmente para a contenção. Às vezes, como eu disse também da outra vez, sem até qualquer motivo. Às vezes é quase como aquele que está na feira e gosta de regatear ou que regateiem o preço. Às vezes é querermos estar a discutir. Aqui a ideia até pode levar a ter dúvidas sobre a vida cristã ou sobre a palavra. Pode levar a isto, as contendas de palavras, porque a palavra que está aqui, dialogismos, é de onde vem a nossa palavra diálogo. E diálogo é falar, trocar ideias com outra pessoa através da palavra, o falar. Ora, tem uma parte positiva, que é nós falarmos uns com os outros. Mas há a parte negativa, e a parte negativa é exatamente a contenda. É o conversar, o falar, já não podemos bem falar de conversar, às vezes é discutir, é a discussão, mas a discussão que às vezes chega a ser azeda, e portanto, o aspecto negativo do diálogo. O aspecto negativo do diálogo. E a nossa tendência é para isso. Então, esta exortação que aqui está é para que nós façamos todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não murmurando, não dizendo mal deste ou daquele, ou até sendo rebeldes à palavra de Deus. Porque a nossa carne quer contender, a nossa carne, ela própria, quer achar motivos para seguir o seu caminho. A nossa carne quer sempre seguir o seu caminho, quer fazer a sua vontade. E o que ela quer é achar que não é razoável aquilo que Deus propõe na sua palavra. Então surgem as dúvidas, surgem as questões. Estão a ver? Surge a rebeldia. Revoltarmos-nos contra a palavra de Deus. Foi isto, a passagem que lemos há bocado. Eva
viu que aquela árvore era boa para dar entendimento, era agradável à vista, era boa para se comer e para dar entendimento. Estavam ali todos os ingredientes, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estava ali tudo naquele olhar de Eva. E é assim que todos nós somos por natureza, porque somos seus descendentes. Então, isto está em nós. Então, esta admoestação é para que nós contrariemos esta tendência e, fazendo as coisas, tendo a nossa atuação uns para com os outros, sem murmurações nem contendas. Depois, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros. Isto é, que não haja em nós motivo para reparo, para repreensão. É muito mau se um crente for repreendido por um descrente, por exemplo. Já ser repreendido por um crente não é bom. Mas aí nós devemos corrigir-nos uns aos outros e devemos ajudar-nos mutuamente uns aos outros a ultrapassarmos os nossos problemas, os nossos obstáculos, não é? Devemos ajudar-nos mutuamente. E a exortação faz parte deste processo de ajuda do corpo de Cristo. Os crentes ajudarem-se mutuamente e exortarem-se. Não só animarem-se, mas também exortarem-se. E se alguma coisa estar mal, chamar a atenção do irmão ou da irmã e dizer, olha, fizeste isto, mas olha que, de acordo com a palavra de Deus, é preciso cuidado, não fazer, isso não está correto, etc. Mas muito pior, meus amados irmãos, é o crente ser apanhado em alguma falta e o descrente vir corrigi-lo, vir repreendê-lo. Haver motivo para chamar a atenção, para ver que aquilo não está bem, não está certo. O ser sincero tem a ver com a honestidade, tem a ver com a transparência, mas também tem a ver com a pessoa própria, a integridade, a sua integridade individual, aquilo que ele é, tanto quando está com os outros como quando está sozinho. Portanto, ser sincero é isto, é ser ele próprio. Não haver hipocrisia, não haver dualidade. É isto. É ser realmente puro. Puro neste sentido, não é? Não é que nós possamos ser puros como o ouro é puro, isto é, sem qualquer impureza, sem qualquer... Porque nós ainda estamos na carne e, portanto, somos ainda pecadores. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e não há verdade em nós. Mas é no sentido de sermos sinceros, transparentes, puros, neste sentido. Continuando. Sendo filhos de Deus inculpáveis. Eu sei que aí tem uma vírgula em algumas versões e tem filhos de Deus, ser filhos de Deus. Pois somos crentes, somos filhos de Deus, mas filhos de Deus sem culpa, inculpáveis, que não têm a culpa. Isto também não quer dizer que nós nunca pequemos, que nós nos tornemos impecáveis. Agora a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo, não é? Pedro queria que o Senhor lavasse todo o seu corpo. Primeiro não queria deixar lavar os seus pés. E disse o Senhor Jesus, se não te lavar os pés, não tens parte comigo, Pedro. Ele diz, Senhor, então, não apenas os pés, mas a cabeça e a cara, todo o corpo, lava-me então. Diz ele, não, Pedro, todo o corpo está lavado. Só os pés é que precisam de ser lavados. Porquê é que eu fui buscar esta passagem? Porque é como a vida cristã. Nós já temos o corpo lavado, isto é, a nossa alma. À semelhança do corpo de que Jesus falou, de Pedro, já estava lavado, o
corpo já está lavado, isto é, já estamos salvos. Nós já fomos perdoados em Cristo. Mas agora, no nosso caminhar diário, nós sujamos os pés. Estamos a ver o contexto da época. Andavam de sandálias, na melhor das hipóteses, andavam de sandálias, não é? E andavam por aqueles caminhos poeirentos, não eram passeios empedrados, muito limpinhos, em que vem uma máquina limpar o passeio todos os dias de manhã, aspirar as folhas e essas coisas todas. Não. Eram caminhos daqueles tipo oeste, lá nos Estados Unidos, que nós vemos nos filmes, não é? Cheio de pó, muito pó. Então os pés sujam-se, E o Senhor Jesus estava a dizer, olha, na caminhada cristã, Pedro, vós sujais os pés, e é necessário lavar os pés. Agora o corpo já está lavado. Não é preciso salvar-te de novo, mas é preciso confessar os pecados diários, as faltas. Isso é. Agora, estar sempre a pedir a Deus a salvação, isso já foi dado uma vez. Se é que a pessoa já é crente. Se não é, deve pedi-la. Isso deve. Não deve deixar de pedir. Mas se já é, não deve andar sempre a pedir a salvação, não é? Como Pedro queria outra vez ser lavado. Bem, mas vamos avançar porque senão o nosso tema saímos do nosso tema. Então, sendo filhos de Deus, inculpáveis, não tendo, portanto, a culpa, mas os pecados confessados, para que assim realmente possamos também não ser apontados pelos de fora, pelos outros. No meio de uma geração corrompida, isto é, melhor, eu ia para dizer como, mas agora digo, melhor do que Lote. Um bocadinho melhor que Lote, está bem? É assim que nós devemos. Porque Lote estava lá, mas estava muito comprometido. Ele diz a Bíblia, que todos os dias afligia a sua alma justa, no meio daquela sociedade perversa. Mas ele, de qualquer maneira, tinha muitos interesses lá. Ele estava bastante comprometido com aquela sociedade e não tinha necessidade disso. Não tinha obrigação disso, nem necessidade. Ele podia estar a viver noutro sítio. Mas não quis. Então eu digo, melhor, no meio de uma geração corrompida. Então, lá está o sal e a luz. O sal e a luz, embora aqui o apóstolo fale mais da luz. Portanto, ela é uma geração corrompida e perversa. E no meio dela nós estamos no meio de uma sociedade que é assim, corrompida e perversa, no meio da qual deveis resplandecer, ou melhor, resplandeceis. Ele aqui até garante que resplandecemos. Isto aumenta a nossa responsabilidade, porque ele não diz deveis resplandecer. Eu é que estou a dizer, devemos resplandecer. Mas o apóstolo diz, resplandeceis. Entre a qual, ou no meio da qual, resplandeceis como astros no mundo. Cá está a luz no meio das trevas. A luz no meio das trevas. A luz resplandece nas trevas e faz-se luz. Desaparece a escuridão e há luz, há esclarecimento. Então é assim que nós devemos ser. Filhos de Deus inculpáveis, resplandecendo no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecendo como astros, como verdadeiros luminares neste mundo, num mundo tenebroso, num mundo perdido, num mundo que jaz no maligno, num mundo que ainda está na potestade das trevas, como dizem Colossenses, não é? Avançando, porque a nossa hora não dá para ver, mas ali dá. Retendo a palavra da vida. Portanto, este reter é guardar com muito cuidado, retendo a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus, não é nenhuma organização. Eu realmente acho infeliz muitas vezes as organizações adotarem
expressões e nomes da Bíblia, porque isso desvirtua muitas vezes a própria mensagem. Aqui, quando diz Palavra da Vida, não é uma organização que tem o seu mérito, ninguém está a dizer mal da Palavra da Vida. Mas a Palavra da Vida de que fala aqui é superior. É muito superior. Concordais comigo? Não é uma organização. É a Palavra de Deus. A Palavra da Vida, a Palavra de Deus é viva e eficaz. Isto é, ela é viva e produz vida. Produz vida, porque é eficaz para fazer tudo aquilo que depois diz lá a seguir em Hebreus. Então, retendo a palavra da vida, guardando a palavra, como se fosse numa cisterna, bem vedada, porque é uma água preciosa, é um líquido precioso. Então temos que guardar muito bem, porque se acabar é uma tragédia. Guardar muito bem. É assim que aqui nos está a ser dito, retendo a palavra da vida. E depois continua. Retendo a palavra da vida para quê? Para que no dia de Cristo, diz Paulo, no dia em que nós vamos todos comparecer perante Ele, possa gloriar-me de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ora, será que alguém pode ter corrido ou trabalhado em vão? Pode. Se a pessoa a quem eu falei de Cristo até começou tão bem, mas depois se desviou e foi para o mundo, quer dizer que, num certo sentido, eu cumpri a minha parte, mas tenho aquela tristeza de dizer, olha, que pena, eu afinal, em relação àquela pessoa, corri em vão, trabalhei em vão. Olha, isto ainda é pior para ela, porque agora sabe. Ela não sabia, tinha os olhos fechados, completamente fechados, era ignorante acerca destas coisas. Mas agora, ela sabe, é pior para ela, porque a responsabilidade aumentou. E Deus condena as pessoas, condena todo aquele que não crê, vai ser condenado. Agora, os graus de condenação têm a ver com a luz que recebeu. Com a luz que recebeu. As pessoas não vão ser condenadas todas da mesma maneira. Porque Deus é justíssimo. Ele não é justo. Deus é justíssimo. E não vai condenar aquele indivíduo que vive lá numa região inóspita, isolada, onde o que ele vê à volta dele é só a natureza, da mesma forma que um indivíduo que tem à sua porta uma casa de oração. Vive em frente a uma casa de oração. Ouve os coros, os hinos. Se calhar até ouve a pregação. Quando a aparelhagem está mais alta, ou o pregador fala muito alto como eu. Não é igual. Não é da mesma forma. E por isso, Paulo não queria, naquele dia, ter trabalhado em vão. Não queria dizer, olha, afinal, era uma alegria agora ter aqui fulano, e cicrano, e beltrano, que assistia lá na igreja em Filipos, e agora não está aqui. E aquela, e a outra, e o outro, olha, aquele assim. E dizer, essas pessoas ouviram, mas não guardaram. Não ficaram, foram-se embora, viraram as costas, abandonaram a fé. Abandonaram e foram-se embora. Estão perdidas. Então correu em vão. Trabalhou em vão. Trabalhou em vão. Ele quer ter esta glória. Então é uma glória justa. É uma glória justa o apóstolo poder gloriar-se pelo trabalho que fez e ver os resultados. Olha, o Senhor Jesus Cristo também diz em Isaías 53, o trabalho da sua mão, a obra da sua mão, ele verá e se alegrará o bom servo justo.
justificará a muitos. Justificará a muitos. Ele verá o trabalho da sua obra. O trabalho. E ficará satisfeito, o meu servo, o justo. O Senhor Jesus fica satisfeito, vendo que a salvação que realizou atingiu também aquela e a outra pessoa. Mais seres humanos. Por isso, Deus não quer que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. É isso. E agora, a última parte. A alegria incondicional do cristão. Uma alegria, um gozo, sem restrições, que não depende de nada. Não depende de nada. E Paulo sentia esta alegria e gozo. Sentia. Apesar de estar preso. As pessoas que estão presas, que estão numa cadeia, que estão numa penitenciária, vivem momentos terríveis, não é? De tristeza, de solidão, de amargura. Olhem aquele homem que foi preso lá na África do Sul, aquele português, foi preso na África do Sul, não é? Depois de ter desviado toda aquela quantidade de dinheiro para ter uma vida muito luxuosa, não sei o que é que ele queria mais. Nem sei se teria filhos, se calhar nem tinha. Para quê? Suicidou-se, dizem, que se suicidou lá na cadeia, lá na penitenciária, na África do Sul, antes de ser extraditado para Portugal. Vede. Estar preso é uma situação difícil. No tempo de Paulo, as prisões romanas, as cadeias romanas, eram terríveis. Terríveis, eram buracos no solo, no meio da rocha. Era para eles não poderem escavar, não é? Tinha que ser na rocha. Com uns buracos para passar as cordas e prendê-los e eles estarem lá presos. Com grilhões nos pés, algemas nas mãos, etc. Essas coisas todas. Com a alimentação calhava, água quando calhava, etc. Mas olhem, ele sentia gozo porque estava ali por amor de Cristo, estava ali por causa de pregar o Evangelho. Ele não estava ali por ser assassino, por ser um delinquente. Não, ele estava ali, porquê? Estava ali por causa do Evangelho. Estava ali por pregar o Evangelho, foi por isso que ele foi preso. Mas sentia gozo. Gozo. Era isto que ele sentia. E ainda que seja oferecido por libação e sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. Ele não só estava preso, mas, como diz aqui, ainda que seja oferecido. Isto é, que ele seja martirizado, sacrificado, não é? Ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Isto é, por causa do Evangelho, por causa da vossa fé. Ainda que isto aconteça, eu me regozijo, eu folgo e me regozijo com todos vós. Vede? Eu folgo e me regozijo com todos vós. E depois no versículo 18, diz assim, e vós também, olha, não fiqueis agora tristes por saberdes que eu estou aqui preso, que não posso fazer a minha vida normal, que estou nesta situação a passar mal, sem dúvida, isto é um lugar mau, mas não fiqueis tristes por minha causa, por causa de mim. Antes, alegrai-vos comigo. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isto mesmo. Por isto mesmo o quê? Por eu estar preso e por poder vir a ser martirizado a qualquer momento. A qualquer momento ser tirado do cárcere para ser degolado ou posto na arena perante as feras, os leões ou outros animais ferozes, ou perante um gladiador. Olha, toma lá uma espada, luta aí com o gladiador.
que era um profissional, mais que profissional, de usar uma arma. Pois é. Não, vós alegrai-vos também. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, pelo facto de eu poder inclusivamente passar pela morte, ser martirizado por causa do Evangelho, por causa da vossa fé. Fazer isso. Portanto, ação com alegria. Ação com alegria. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e vamos fazer algumas aplicações. Paulo elogiou a obediência dos filipenses, muito mais notória na sua ausência, Eu vou ler por ali porque aqui corta um bocado e, portanto, vou ler deste lado. Podemos dizer o mesmo de nós próprios? Podemos dizer isto? Qual é a tendência humana? A tendência humana nós sabemos qual é. E nós, que modelo seguimos? O do mundo ou o da Bíblia? Aquilo que Paulo nos apresenta. O da aparência ou da sinceridade e da responsabilidade? Como eles, que até na ausência eram ainda mais obedientes. Que pensávamos sobre a exortação de Paulo: operai a vossa salvação com temor e tremor? Será que podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação? Podemos merecer essa salvação? Era assim que pensávamos? Achávamos que de alguma forma tínhamos mérito, que tínhamos feito alguma coisa? Se Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, qual é a nossa reação a esta evidência? Desejamos louvá-lo porque Ele, graciosamente, nos conduz e realiza aquilo que nós jamais conseguiríamos alcançar. Isto, ó Senhor, dou-te graças porque realmente, Senhor, eu era incapaz de fazer alguma coisa boa por mim ou por ti. Até pela minha salvação eu não podia fazer nada, mas tu fizeste tudo e por isso, Senhor, louvado seja o teu nome. Ou temos um sentimento perverso de desresponsabilização, pensando que ficamos livres da culpa porque Deus controla tudo. Olha, Deus afinal é que opera em nós tanto o querer como o efetuar, então o homem não tem culpa. Nós não temos culpa nenhuma. Não. A soberania de Deus é total, mas também a responsabilidade humana é total. São ambas coisas totais. O homem tem responsabilidade total. Portanto, cuidado. Como é a nossa conduta cristã? Já murmuramos de alguém? Temos tendência para a contenda de palavras, causando confusão? E, quem sabe, escândalo, não é? É por isso que todo cuidado é pouco, não é? E não falo de chegarmos ali fora e começarmos a discutir uns com os outros aqui fora da casa de oração e toda a gente a ver. Pode ser noutra circunstância qualquer. Os descrentes acham-nos pessoas irrepreensíveis e sinceras? Ou não? O que é que elas acham de nós? Ou dizem, é tudo igual. É tudo igual. O que é que eles dizem? A nossa luz resplandece nas trevas, isto é, como astros, não é? Somos estes astros no mundo, a brilhar para o mundo em trevas. A nossa luz resplandece nas trevas ou temos a luz debaixo do alqueire? Debaixo daquela caixinha com que se media os cereais, não é? O feijão, o milho, etc., que media um alqueire, creio que à volta de 25 litros, por aí à volta, não sei, acho que era mais ou menos isso, um alqueire. Onde é que está a nossa luz? Está lá tapada ou está à vista de toda a gente? Está ali num sítio em que toda a gente possa ver a luz. E estamos a guardar bem a palavra de Deus, retendo a palavra da vida. Estão a ver? Estamos a retê-la como água preciosa numa cisterna. Não é nula, é numa.
numa cisterna. É essa água preciosa que nós estamos a guardar, a palavra de Deus, estamos a guardar. Guardar a palavra de Deus não é pôr-lhe umas capas novas, não é? E está muito bem guardadinha. A minha já está um bocado estragada. É guardá-la cumprindo. Estamos a cumprir a palavra de Deus. Será que o irmão ou irmã que nos evangelizou tem motivos para se gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão a nosso respeito? Mesmo continuando a termos o rótulo de crentes, mas alguém vê, olha, aquele, pronto, ele é crente, mas o que é que ele faz? Não faz nada. É um crente inativo. Estamos a falar da ação. Ação com alegria, não é? A vida cristã é ação. Somos ativos na obra de Deus. Estamos a fazer, damos bom testemunho também. Portanto, a atividade é em tudo. Em todos estes aspectos. Não só no proclamar, no falar, e no viver. No viver, a ação, com alegria também. E a pessoa que nos evangelizou olha para nós e diz, graças a Deus, aquele é um filho espiritual que eu tenho. E está a andar bem. Ou tem motivos para dizer corri em vão. Última. Sentimos alegria e gozo no Senhor, na sua salvação, na sua palavra, na sua obra, na comunhão com os irmãos, seja em liberdade ou na perseguição, como Paulo que estava ali a ponto de ser morto. Sentimos esta alegria, este gozo? É para nós meditarmos. Todas estas perguntas. Eu vou corrigir aquele errito que estava ali e depois disponibilizo para quem quiser ter escrito tudo isto e então poderão depois continuar a meditar, fazer a vossa própria e eu também introspeção e aplicarmos às nossas vidas. Que o Senhor nos ajude.